Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Front Talk. Hoje a gente recebe aqui a endocrinologista pediátrica Marília Potter, que vai conversar com a gente sobre as formas de diagnóstico e tratamentos hormonais durante a fase de crescimento em bebês e crianças. Doutora, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Front Talk. Para a gente começar, vamos já esclarecer até que idade é considerada fase de crescimento. A fase de crescimento ela tem um período muito grande, na verdade ela se inicia no período intrauterino, ela vai seguindo ao longo de toda a vida, ganha um novo momento de aumento de velocidade de crescimento lá na puberdade e assim, aí sim ela vai terminar, na verdade. Não tem uma idade cronológica estabelecida, na verdade. A gente se baseia em idade óssea, que é a idade do esqueleto. Então, por exemplo, uma pessoa pode ter 14 anos e ter uma idade óssea de 16, e pode ter 15 anos e uma idade óssea de 13. É normal haver uma variação. Então, o momento que a gente diz que realmente pausou o crescimento de uma pessoa se baseia na idade óssea, e na menina isso acontece em torno dos 15 anos de idade e nos meninos dos 17 anos. E como a gente pode saber se esse crescimento está de acordo com a idade? O crescimento ele é avaliado através de gráficos da Organização Mundial de Saúde. Esses gráficos eles se baseiam em estudos que foram feitos em 7 populações mundiais, entre elas a população brasileira. Por isso, eles são bem fidedignos. Nesse caso, a gente utiliza os gráficos para a gente verificar se a altura da criança para aquela determinada idade está dentro do normal, para o que a gente considera, né? E se a velocidade de crescimento está normal. Então, a principal forma seria esse gráfico e, claro, exame físico, história do paciente, né? Situações que podem ocorrer para que isso realmente mude. E existe algum fator que possa interferir nesse crescimento? Existem inúmeros fatores que podem interferir no crescimento, é uma gama de fatores mesmo, entre eles fatores nutricionais, isso pode acontecer muito, principalmente no período intrauterino, antes de nascer, também nos primeiros 2 anos de vida, onde a parte genética nem tem tanta influência realmente, é mais a parte nutricional, então um bebê bem nutrido é um bebê que vai crescer bem. Depois você pega mais a parte genética, a nutrição continua fazendo parte. Doenças crônicas, por exemplo, podem interferir muito. Então, por exemplo, se um órgão nobre nosso está necessitando de mais energia, o cérebro, o coração, os rins, o fígado, se eles têm uma necessidade energética maior, o nosso corpo é inteligente. Crescimento é secundário, é estético, não é essencial para a sobrevivência. Então, o que acontece? Você vai ter um prejuízo no crescimento com as doenças crônicas. Além disso, questões genéticas, né? Além disso, questões hormonais, que é o que a gente veio realmente conversar hoje, são muito importantes. Elas não são as mais comuns, mas elas podem acontecer. O crescimento tem influência do hormônio do crescimento, do hormônio da tireoide, do cortisol e dos hormônios sexuais, por exemplo. E, inclusive, causas psicológicas podem interferir no crescimento. Então, é realmente multifatorial. E falando dessa questão hormonal, quando os pais podem perceber que essa questão hormonal já está afetando no crescimento? Olha, primeiro, antes de tudo, a gente tem que excluir todos os outros fatores que a gente acabou de conversar, né? Porque o fator hormonal, ele é normalmente um pouco mais raro de acontecer, né? E, em geral, a gente diagnostica isso já com exames. Mas, é claro, se uma criança começa a perder velocidade de crescimento, né? Se ela começa a fugir daquele padrão que ela tinha antes, a gente pode suspeitar realmente de algum problema hormonal. A questão do hormônio do crescimento, a gente consegue suspeitar geralmente a partir dos 2 anos de vida, onde a gente tinha uma criança que crescia muito bem e de repente ela para de crescer, ela não está compatível com o que se espera da família. Então isso é importante. Uma outra questão hormonal super importante da gente verificar ali clinicamente seria o hipotireoidismo. A tireoide, ela é responsável por fazer o hormônio tireoidiano. Esse hormônio, ele serve para fazer a velocidade das reações do nosso organismo. Então, se realmente esse hormônio estiver baixo, a gente vai ter diversos sintomas, né? Não só a questão do prejuízo no crescimento, mas, por exemplo, a criança vai perder rendimento escolar, ela vai realmente começar a ganhar um pouco mais de peso, ficar mais sonolenta e a gente vai poder suspeitar também. Mas, em geral, a gente precisa excluir todos os outros fatores, nutricionais, doenças crônicas, principalmente, para poder realmente suspeitar da causa hormonal. E quando os pais devem procurar um pediatra nesses casos? A consulta com o pediatra, o acompanhamento pediátrico, ele deve sempre ser feito periodicamente, né? Independente de qualquer queixa. Então, no acompanhamento pediátrico, você pode realmente observar se há uma velocidade de crescimento constante, como é que essa criança está se comportando dentro dos gráficos. Então, a princípio, você não deve procurar o pediatra por esse motivo. O pediatra deve suspeitar. Mas se por acaso, né, isso não estiver acontecendo, não tiver sido descoberto pelo pediatra, como você pode suspeitar
falar disso, por exemplo? São crianças que, de repente, né, começam a ficar menores do que as crianças da mesma idade, né? Essa questão do crescimento. Crianças que, em comparação com outras crianças na escola, com primos, com irmãos, por exemplo, ficam menores. Ou criança, por exemplo, que perdia roupas, né? Tinha que comprar roupas novas e sapatos numa velocidade mais avançada e, de repente, começa a demorar muito para perder roupas e sapatos. Então, isso são situações que podem levar a gente a uma suspeita. E no caso de uma alteração hormonal, como é que é feito esse diagnóstico? Bom, o diagnóstico da alteração hormonal ele é feito tanto, né, realmente pela suspeita ali verificada no gráfico de crescimento, em toda a história, mas principalmente, né, aí a gente vai ter que lançar mão realmente da investigação laboratorial, dos exames de imagem, a gente vai ter que verificar se realmente está acontecendo alguma desregulação hormonal. Então, o diagnóstico não se baseia só, por exemplo, no gráfico de crescimento, ele se baseia numa história detalhada e também na investigação laboratorial e de imagem, de fato. E quais são os tratamentos mais indicados para quem tem um filho, né, que está passando por um problema desse de fator hormonal também? Bom, o tratamento, né, da dificuldade de crescimento, ele vai de acordo com a causa. Então, antes de tudo, verificar causas e tratar de acordo com a causa. Por exemplo, se você tem uma deficiência de crescimento por fator hormonal, por deficiência de hormônio de crescimento de fato, que é realmente raro acontecer, mas se a gente diagnostica isso, o que a gente vai fazer? Existe um tratamento feito com hormônio de crescimento, com GH, né? Ele é injetável, uma injeção subcutânea, né? Que é uma injeção que não é tão profunda, e ela é feita todos os dias na criança em uma dose calculada, específica para aquele peso, específica para aquela situação. Então, teria que fazer esse tratamento até chegar-se à conclusão de que realmente já está suficiente, a criança já está chegando no final do seu período de crescimento em geral. Existem também, por exemplo, outras causas hormonais, né? Aumento de cortisol, então a gente teria que definir realmente a causa do aumento de cortisol e tentar suprir. Hipotireoidismo, se realmente fosse tratar com hormônio tireoidiano via oral, né? A gente faria um comprimido realmente com a dose específica para aquela criança todos os dias. E esse seria o tratamento. Vai depender muito da causa hormonal. Mas, em geral, deficiências hormonais se trata repondo hormônios. E a gente sabe que os pais estão sempre muito preocupados, né, com a saúde dos seus filhos. Como é o papel do pediatra nesse caso? Não só cuidar da criança, mas também cuidar da família, né? Exato. O pediatra, ele deve deixar sempre muito claro quais são as suspeitas, né, o que realmente está acontecendo com aquela criança. Se ele suspeita realmente numa consulta que aquela criança está perdendo velocidade de crescimento, ele vai buscar realmente na história, conversar com os pais, acalmar os pais na maioria das vezes, porque realmente sempre que a gente tem algo que não está acontecendo bem, né, algo que não está indo bem numa criança, os pais ficam realmente preocupados. Então, a função do pediatra realmente é investigar, definir que há algo de errado, conversar com os pais, tentar buscar, né, o que pode estar acontecendo e auxiliar nessa resolução. Então, por exemplo, conversar muito sobre a parte nutricional, orientar a qualidade nutricional desde o momento pré-nascimento, né? Desde uma gestação é importante. Quando começa-se a introdução alimentar, é importante que se tenha realmente uma alimentação com todos os grupos alimentares, estimular a amamentação, né? Estimular a atividade física, estimular tudo que realmente pode enriquecer essa qualidade do crescimento, mas principalmente acolher essas famílias, né? Deixar claro que essas famílias elas podem contar com o médico pediatra e que há tratamento, que não é uma coisa irreversível na maioria das vezes. E como é feito esse tratamento clínico da criança? A criança precisa ser acompanhada periodicamente, principalmente quando ela realmente está em tratamento, né? Ela precisa ser acompanhada com exames laboratoriais. Então, uma criança que faz hormônio de crescimento, por exemplo, precisa ser reavaliada a cada 3 meses, né? Reavaliada na curva de crescimento, que geralmente quando se começa o tratamento, a criança dá realmente uma guinada naquele crescimento. Ela precisa ser avaliada também em exames de imagem, precisa ver como está a idade óssea, se ela está avançando demais ou não. Então, precisa ter um acompanhamento constante, né, nessa parte de exame físico e também exames laboratoriais e de imagem. E, assim, acompanhar realmente o histórico, acompanhar como que ela está respondendo a isso. Se, por acaso, não for uma causa hormonal, se for outra causa, por exemplo, problemas de absorção de alimentos, né, uma anemia, por exemplo, algum problema de fígado, de rim, de coração, tudo isso precisa ser acompanhado individualmente, nas devidas especialidades, para que a criança realmente consiga vencer
consequência, na verdade, né? Que a dificuldade do crescimento, quando associada a essas outras causas, ela é uma consequência. Então, vencer essas consequências através de uma individualização de cada caso. Doutora, e o teste do pezinho, ele ajuda a detectar precocemente esses casos? Muitas vezes sim. O teste do pezinho ele é um teste de triagem criado para você realmente conseguir precocemente encontrar causas genéticas, causas metabólicas de doenças realmente que podem prejudicar aquela criança que tem grande morbidade. O que é morbidade? É quando você tem uma chance muito grande de ter prejuízos para a saúde, prejuízos para o desenvolvimento, prejuízos permanentes, por exemplo, né? Então, morbidade é o quanto aquilo pode ficar grave. E a mortalidade também, né? Então, o teste do pezinho ele vem para realmente se antecipar a doenças graves que têm grandes possibilidades de prejudicar aquela criança. Entre elas, a gente tem doenças metabólicas. Então, principalmente no teste do pezinho ampliado, a gente tem diversas doenças ali que envolvem o metabolismo como um todo. A gente sabe que o crescimento é totalmente ligado a essa parte metabólica, essa parte hormonal. Então, a gente tem diversas doenças que podem ser diagnosticadas por aí, fora as próprias doenças crônicas que não têm a ver com hormônios nem com metabolismo, mas, por exemplo, a fibrose cística, né? As hemoglobinopatias, todas elas podem envolver realmente o prejuízo no crescimento. E, em especial, a gente tem o hipotireoidismo congênito, que é uma doença hormonal evitável, a comorbidade evitável, vamos dizer assim, né? Com os prejuízos muito evitáveis se você começa a tratar precocemente. Essa doença, ela desacelera o organismo, então, inclusive, o crescimento pode ser afetado. Por que existe o teste do pezinho para hipotireoidismo congênito? Ele é mais voltado realmente para impedir o déficit do desenvolvimento neurológico. Isso é o principal. Mas o crescimento acaba sendo prejudicado também. Então, se você tratar precocemente, você vai evitar todos os prejuízos, inclusive do crescimento, né? Então é muito importante fazer o teste do pezinho para que a gente tenha realmente uma antecipação e começar esse tipo de tratamento o mais precoce possível. E para a gente finalizar, mesmo após o tratamento, é possível que a criança volte a se desenvolver de forma normal? É muito possível, principalmente se esse tratamento for feito precocemente, né? Todas as causas, elas têm um potencial de ter um prejuízo irreversível, sim, né? Mas se elas se estenderem por muito tempo sem um tratamento. Então, uma doença crônica a longo prazo, uma deficiência do hormônio do crescimento a longo prazo se não tiver tratamento, um hipotireoidismo a longo prazo, eles podem ter prejuízos permanentes. Mas quanto mais cedo você começa a investigar e começa a tratar, né, com as devidas indicações, mais chances você tem de um bom resultado, daquela criança recuperar completamente. Eu sempre digo que eu fiz pediatria porque na pediatria a gente tem resultados incríveis. A criança, ela vai do 0 ao 100 rapidamente. Então, isso é um dos exemplos, né? A criança, quando ela começa o tratamento precoce, ela tem excelentes resultados. É isso, doutora. Muito obrigada pela sua participação aqui no Front Talk. Muito obrigada a você que acompanhou a entrevista. Não esquece de deixar o teu like, o teu comentário e, claro, compartilhar esse vídeo. Até a próxima!